Primeiramente, se liga aqui no visual do Chama do Gigatrix, o Omnitrix Mega OP dessa nova EU, lançado por um usuário do TikTok. Esse Chama é totalmente imune à água, diferente do Chama convencional que não é exatamente fraco à água, pois pode sobreviver dentro dela e usar seu fogo dentro da água também, como mostrado pelo Aqua Chama e o Chama em Omniverse. Porém, o Chama convencional demora para se reacender quando em água, ele demora para fazer chamas, não é prático. Já para o Chama do Gigatrix, isso não seria problema, ele não se apagaria mesmo se o molhassem, e ele não teria essa versão apagada que o Chama convencional tem. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a lore do Gigatrix. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai ter aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom, a lore do Gigatrix é ele ser um Trix extremamente OP, ele boosta o DNA alienígena armazenado e esse boost é exponencial, então partiu ver essa nova EU diferenciada. Então sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos nessa! Nessa EU, o Azimuth também criou o Omnitrix, mas não uma cópia dele do mal, e sim o Azimuth que conhecemos mesmo, mas nessa realidade ele colocou mais aprimoramentos no relógio, mais especificamente nos aliens. Isso posto, podemos dizer que ele modificou os DNA dos aliens ou configurou o Gigatrix para ir fazendo isso, fazer com que os aliens ganhem boosts absurdos e sigam evoluindo e se adaptando, fazendo os boosts absurdos se tornarem mais absurdos ainda, a um nível megalomaníaco extraordinário. E bem, esse universo parece ter um foco no número 10, então creio que o Ben começou com os 10 aliens aqui também. Afinal, a maioria das ramificações de Ben seguiram com o 10 sendo a numerologia principal, embora isso mude em alguns casos como Ben 23, mas é muito intuitivo isso do número 10 também ser um foco notável, pois o Azimuth dessa realidade fez os aliens do Gigatrix virem com seus atributos físicos e poderes 10 vezes aumentados, e como eu disse antes, ele aprimorou os aliens com boost e é por isso que vemos o Chama ser azulão intenso e diferenciado. Aqui aconteceu algo similar ao reboot, o próprio Azimuth quis mandar o Omnitrix pra Terra. No reboot é explicado do porquê ele fez isso no filme Ben 10 contra o Universo, pois no filme o Azimuth é mostrado como o criador do Omnitrix ao lado de Vilgax, e quando Vilgax tomou um caminho mais sombrio, o Azimuth teve que absorver metade do ser de Vilgax no Omnitrix e esconder o dispositivo no que ele considerava o planeta menos inteligente do universo, que seria a Terra. Mas aqui na realidade alternativa do Gigatrix, o Azimuth fez isso não por achar a Terra o planeta menos inteligente, e sim porque sua nave foi atacada pelo Vilgax. Como o Gigatrix estava dentro dela, ele não teve escapatória e jogou o relógio na Terra, mesmo que ele ainda não tivesse 100% completo. E aí vem a história de sempre, o Ben vai até a floresta, vê o que parece ser um meteoro e o meteoro parte até ele. Ele cai próximo à cápsula, ele se abre e tá lá, mano. O Gigatrix salta no pulso do Ben de forma similar ao Omnitrix. O Gigatrix parece fazer um processo indolor na hora de se anexar ao seu portador. Isso pois o Gigatrix se fixou no pulso de Ben com os picos que o mesmo possui. Picos esses que fizeram o Ben sangrar, mas ele não sentiu dor alguma. Depois disso, os picos saíram de seu pulso e ficaram em sua posição normal. Assim, o Gigatrix curou as feridas geradas por essa fixada. O Gigatrix tem poderes curativos tão grandes que se tiver uma ameaça, sua inteligência artificial poderá detectar e tornar o portador imune à dor, mas o dano ainda é tomado pelo corpo. Por exemplo, se alguém cortá-lo na barriga, vamos supor, o Ben não sentirá nenhum tipo de dor, mas perderá sangue do mesmo jeito. Por algum motivo foi especulado em alguns vídeos de que, assim que o Ben pega o Gigatrix, o relógio saltou o boost de 10 vezes que os aliens tinham para incríveis 100 vezes a mais de poder e atributos físicos aprimorados. Embora isso não seja totalmente certo, por não ser mencionado diretamente pelo criador original, mas é uma especulação que iremos levar em conta aqui. O número de boost não parece crescer, e como eu disse, o Gigatrix boosta mais e mais em um nível exponencial. O nome dessas melhoras nos aliens é Fire Kicks. O Chama Fire Kicks naturalmente viria com 10 vezes a mais de poder e atributos, mas como por algum motivo rolou o salto de 10 para 100 quando o Gigatrix foi para o Ben, ele deve ter vindo com 100 vezes, e bom, imagina o estrago
estrago que seria. O Chama demorou um pouquinho para fazer toda a floresta entrar em chamas sem querer querendo, mas esse Gigatrix é broken, ele já é 100 vezes mais poderoso. O interessante é que é provável que se ele estivesse em sua forma Fire Kicks azul, apenas sua presença faria a floresta inteira pegar fogo, ou uma simples bola de fogo azul faria a floresta inteira pegar fogo. Mas esse não foi o caso, pois o Chama do Gigatrix veio sem estar azul. Ele se tornou um azul depois de um tempo, mas não agora. No mais, comumente ele tem algumas pequenas diferenças que o Chama normal, como fogo nos ombros similar à versão do Ben 10.000 e uma cabeleira de fogo mais diferenciada. Conforme usa a transformação, o poder exponencialmente vai aumentando. Então a dúvida que fica é, ele solou os robôs de Vilgax facilmente com o diamante? E a resposta é não. Então foi dificultoso para ele solar os robôs? E a resposta também é não. A verdade é que como o Gigatrix é muitíssimo mais poderoso, mesmo que incompleto, ele demora muito mais para descarregar, e quando os robozinhos e o robozão do Vilgax vieram, o Ben estava como Chama e não foi difícil para o Ben derrotá-los. Conforme você vai usando a forma Fire Kicks, vai aumentando em 100 vezes os poderes e atributos dos aliens, em 200 vezes, 300 vezes, 400 vezes e assim vai. Se o ataque supernova quente de um Chama bebê evapora água mágica e explode inteiramente uma caverna, imagine a supernova de um Chama que possivelmente ainda é o ápice da espécie e está em 600 vezes mais poderoso. E rapaziada, é incrível essa forma Fire Kicks. Em pouco tempo o Ben sairia de um Chama com fogo normal, e que já é extremamente poderoso, e possivelmente iria para um Chama com fogo azul, e também um design ainda mais épico. Quanto mais poderoso o alienígena vai ficando, menos controle ele terá sobre ele, para que os aliens tenham consciência própria. Os picos que se custam são para que o portador tenha um controle telecinético sobre o Gigatrix e controle de voz sobre ele. As melhores Fire Kicks nos alienígenas aquáticos são diferentes das dos alienígenas não aquáticos. Por exemplo, o aquático, um de seus pontos fracos é estar fora d'água e em altas temperaturas, mas com a atualização do Fire Kicks do aquático, ele não teria mais essas fraquezas, então ele poderia ficar fora d'água sem dificuldades. A primeira luta do Ben com Vilgax não foi tão difícil e nem de longe foi uma surpresa, já que diferente do original, aqui o Vomax não ocultou a existência do Vilgax pro Ben e aconselhou que ele usasse um alien extremamente forte para lutar com Vilgax, devido ao fato dele ser muito perigoso, e então o Ben vira o quatro braços e a luta começou. Porém havia um problema, depois de ver como seu robozão foi destruído, o Vilgax ficou estudando o Ben e seus movimentos ao longo do tempo, bem como quanto os aliens do Gigatrix iam ficando mais forte, e assim o Vilgax começou um treinamento intenso que aumentou e muito seu poder, algo bem Dragon Ball mesmo. No entanto, da luta, o Ben e o Vilgax estavam empatados, porém durante a luta o Vomax acabaria se aproximando demais da luta, e quando o Ben acertou um soco no Vilgax, isso o arrastou para perto do Vomax, e assim o Vilgax aproveitou para golpear o Vomax, e assim despertou a fúria do Ben, o que fez inconscientemente se transformar no gigante. O gigante do Gigatrix é parecido com o design de Waf, só que ele possui dois arcos em seus poderes e um desenho de linhas vermelhas no peito puxando para os laterais. Usando o gigante, o Ben começou uma série de golpes consecutivos no Vilgax, ao ponto que chegou a matá-lo. E para finalizar, o Ben jogou o Vilgax no espaço, assim como ele fez no final do filme Ben 10 O Segredo do Omnitrix. Avançando um pouco mais na ordem cronológica, antes do Ben chegar à luta contra os 10 negativos, ele recebeu uma mensagem do Azimuth pelo Gigatrix, onde basicamente ele explicava para o Ben como funcionavam as melhores Fire Kicks. Já no confronto com os 10 negativos, o Ben usou o Chama com as melhorias do Fire Kicks contra eles, e contra o Rei Eterno ele usou o 4 braços Fire Kicks, que aparentemente ficava tão quente que gerava chamas, evidenciado pelo criador usando uma fusão do Chama com 4 braços para representar. O Rei Eterno, para lutar com esse 4 braços, usou a Subenergia, que esse universo é muito mais poderosa do que na série, pois aqui os encanadores, o Azimuth e os Galvanianos criaram a Subenergia para que ela fosse usada para recriar todo o multiverso caso ele fosse destruído. Porém, o Rei Eterno e o Ben não sabiam do tremendo poder da Subenergia, pois o Azimuth não tinha falado sobre isso. O Ben, impressionado e amedrontado pelo imenso poder do Rei Eterno, decide se transformar no gigante com a melhor Fire Kicks. O Ben tentou derrotar o Rei Eterno de todas as maneiras que podia, porém ele resistia a todos os ataques desferidos. O Ben tentou esmagar ele com o pisão, porém o Drisco desviou e o acertou bem com tudo. Como a potência do golpe era algo universal devido ao poder da Subenergia, o Ben se encontrava quase praticamente
completamente morto e não conseguia pensar direito. Porém, a transformação dele começou a falar com ele pelo Gigatrix, falando para o Ben usar o alienígena que ele iria transformá-lo naquele momento, e segundos após isso, o Ben é transformado no Alien X. Com o Alien X, o Ben obviamente começou a humilhar o Rei Eterno, resistindo sem problema a todos os golpes esses capazes de destruir universos. Durante toda a batalha, o Ben se segurava em seus ataques para não matar o Rei Eterno. Porém, desesperado, o Rei Eterno lançou um ataque contra o centro da Terra, que foi tão ridiculamente poderoso que destruiu todo o universo, e em seguida todo o multiverso, o que leva à morte de todos os seres vivos no multiverso, exceto o Rei Eterno e o Ben como Alien X. Apavorado e desesperado pela situação, o Ben ainda assim conseguiu usar o Alien X para recriar todo o multiverso e derrotar o Rei Eterno, tirando a subenergia dele e mandando ele para outro lado do multiverso, em algum tipo de prisão como a nulidade, na qual o Ben fez junto da recriação do multiverso. E com tudo em paz e todos os vilões derrotados, o Ben decidiu tirar o Gigatrix e viver uma vida normal agora que não precisavam mais dele. Essa seria meio que a desculpa desse Ben para passar aquele tempo entre o clássico e Força Alienígena, na qual o Ben estava sem o Omnitrix. E falando sobre a aparição do Alien X, você pode se perguntar se o fato do Gigatrix boostar todos os seus aliens, esse Alien X seria mais poderoso que o normal? E cara, isso é difícil de responder, pois como sabemos, a tarefa de boostar um sábio celestial seja muito provável impossível no canone, pois a gente sabe que os sábios celestiais colocaram restrições a eles mesmos, e mesmo eles sendo auto-nerfados para um bem maior, eles continuam sendo extremamente poderosos. Sendo assim, dependendo da forma de como o Alien X do Gigatrix for executado, toda essa EU não poderia funcionar caso analisássemos no canone, pois ele feriria regras pré-estabelecidas. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente que tá pessoal a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga, e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!